Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos, beleza? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês algumas formas de você renderizar Markdown no Linux, além de um tutorial básico ali para você saber como você escrever o Markdown, né? Para quem não sabe, o Markdown, ele é uma forma de você simplificar o HTML. A gente sabe que na internet uma das coisas mais interessantes que apareceu foi o surgimento do HTML. Por se tornar algo simples de você escrever, de utilizar, que todo mundo utiliza. E também com isso veio o Markdown depois de um tempo, né, para simplificar, para ficar mais fácil da gente utilizar o HTML, ou seja, ele converte um documento Markdown em HTML válido, beleza? Se você pesquisar na internet cheat sheet, né, a gente já vai ver isso aí, na internet Markdown, você vai ver vários cheats, né, que informam como utilizar o Markdown. Eu já fiz isso e encontrei esse aqui, ó. O que é um cheat? É um resumo de como utilizar. Por exemplo, você sabe lá que no HTML você usa as tags entre abertura maior e menor, né, sinais de maior e menor, e coloca uma palavra lá, por exemplo, H1, ele representa tipo, como se fosse um título de um texto que você está escrevendo. No Markdown basta você utilizar aqui, ó, você coloca uma tralha na frente e você cria uma tag H1. Duas tralhas você faz a tag H2 e assim por diante, três tralhas H3 até o H6. Deixar um pouquinho ainda mais, tamanho mais elevado aqui, tá bom? Aí aqui, por exemplo, se você utilizar dois asteriscos, você cria um negrito, né? Que é o strong, antigamente era tag B, ainda é utilizado muito por B. Ou também dois underlines, tá vendo? Ao lado, um somente underline ou somente um asterisco, e você faz itálico. Vamos colocar a mão um pouco mais na massa para a gente saber veemente do que a gente está falando aqui. Seguinte, se você abrir a internet, vou abrir aqui meu navegador, nesse caso aqui eu vou abrir o GNU Sketch, tá bom? Porque a gente vai utilizar aqui um complemento para a gente renderizar Markdown, tá? Se você abrir um arquivo, vamos criar primeiramente um arquivo básico em Markdown baseado nas dicas que a gente já deu, né? Vamos lá, você abre com editor de texto qualquer, nesse caso aqui o Vim, eu vou colocar aqui um exemplo.md. Tá? Existem diversas extensões, né, que você pode usar Markdown. As mais utilizadas é .md e .markdown mesmo, a própria palavra, assim, .markdown. Tá vendo? Mas aqui nesse caso a gente vai usar MD, que é mais simples, é mais fácil de você criar. E através dessa extensão você pode converter para HTML, tá bom? Então vamos lá. Vou criar aqui o Vim exemplo.md, tá bom? Abrir aqui o Vim aqui, por exemplo, vou criar um título, né? Teste de texto para Markdown, tá? Se você pular uma linha, se a linha de cima estiver vazia e a linha de baixo também, tá? Isso aqui automaticamente é uma tag P, que é um parágrafo, né? Isso, vou colocar assim, isso é um parágrafo, tá? Se você colocar algo assim, tipo aí você coloca entre colchetes, aqui você coloca o alt do link, no nome do link, aqui você coloca um link, vamos supor aqui http terminalroot.com.br, beleza? E assim por diante, a gente vai lá, se você quiser, como eu disse, criar negrito, aqui ó, veja que o Vim ele já vai até deixando negrito, tá vendo? Essa parte aqui tá em negrito, a dica não, tá vendo? Então aqui tá negrito. Se eu quisesse isso, aí um só já é itálico, tá vendo? Ó, nesse caso aqui ele jogou como itálico, tá vendo? Já tá mais deitadinha a letra, tá bom? E aqui você salva, né? Salva e sai. E você vai lá no seu navegador, nesse caso aqui eu tô no GNU Sketch, né? E dá um Ctrl O, tá bom? E vai lá e abre aqui o seu exemplo.md, tá? Olha lá, ó. Ele diz para mim que eu não consigo abrir, ele ou pergunta para eu abrir com o aplicativo, tá? Nesse caso aqui a gente vai falar sobre esse aplicativo, ou você pode salvar o arquivo. Nesse caso aqui eu vou cancelar. Só que se você instalar um complemento para o seu Firefox, Google Chrome, o seu navegador, navegadores baseados em Gecko, você pode pesquisar, por exemplo, na internet. Aqui eu vou usar o DuckDuckGo, mas você pode usar o Google, Bing, Yahoo, qual você quiser, tá? Você escreve lá, complemento Markdown Viewer, aí Firefox no caso. Essa extensão aqui é a primeira ocorrência de qualquer navegador. Ela só é aceita, por isso que eu estou abrindo no GNU Sketch, é bom você ter uns dois navegadores com versões diferentes aí, aqui, ó, não é compatível com Firefox quanto somente com os Firefox mais antigos. Esse aqui no caso, deixa eu abrir assim e colocar para vocês aqui, né, sobre About a Sketch, ó.
52.0.2. Você pode ir lá no gnu.org, eu vou deixar o link, né, para você fazer o download se você quiser desse navegador, na descrição desse vídeo, que vai ficar na postagem do blog, tá bom? Aí você vem aqui adicionar ao Firefox. No caso aqui o Firefox é uma versão Restart não, depois de instalado. É uma versão do GNUzilla, tá? Então, beleza, já instalou aqui, continua aparecendo, mas eu já instalei. Tanto é que se eu for lá nos complementos agora, a gente vai conseguir ver, tá bom? Então agora eu vou tentar abrir o meu arquivo lá, né? Exemplo.md. Abri, olha lá, agora já aparece para mim. Aqui tem uma tag H1, aqui é um parágrafo, tá vendo? Aqui tem um link, ó. Abrir em nova aba, eu já vou lá para o site Terminal Root, tá vendo? Tudo somente usando escrevendo bem menos, né? Eu ia ter que criar tag de início, tag de fim. Isso, até para quem tem uma destreza, é um pouco cansativo. Uma imagem se começa com exclamação, abre colchetes, coloca o alt da imagem, que seria o nome dela, né? Aqui você coloca o MD. Esse arquivo está no mesmo diretório que está o nosso cheat sheet, lembra esse aqui? Então eu vou escrever aqui para ele somente md.png, tá? Se eu quiser ainda criar um title para ele aqui, ó. Esse é o title, que geralmente é utilizado para acessibilidade, fica mais exportável o seu código, né? Não são as pessoas que possuem limitações, é a sua aplicação que tem uma limitação, então é bom sempre você deixar sem limitação. Deu F5 aqui, ó, já aparece, se você colocar o mouse em cima, aparece, esse é o title. Alguns aplicativos, né, para deficientes visuais, eles leem tanto o Alt quanto o title, tá bom? Aí tem mais coisas, por exemplo, se você quiser criar vou criar aqui em cima, porque a imagem já não tampa, né? Se você quiser criar uma lista ordenada, você pode usar um traço, lista, ou você pode usar, aqui no caso o Vim já vai autocomplementando para mim, mas você pode usar o mais também, lista com mais. Tem outra forma também que você pode usar o asterisco, tá bom? Também você cria uma lista, asterisco, você salva, tem que sempre salvar para você conseguir visualizar. Quando você dá um F5, olha lá, lista com mais, menos, continua criando uma lista para mim. Se você quiser criar uma tabela, né? Sabe que tabela você precisa escrever várias tags em HTML, aqui é bem simples. Por exemplo, você começa com um pipe e coloca aqui, por exemplo, qual que é o nome, né? Que isso aqui seria, no caso, o t-head da sua tabela. Esse é o t-head, por exemplo, né? E fecha o seu pipe. Aqui você coloca uma separação com 3 mais ou menos e fecha. Aqui você começa a colocar, por exemplo, aqui você pode marcar, por exemplo, né? Isso aqui é um checkbox não marcado e fecha o pipe. Embaixo também, esse aqui já é um checkbox marcado, por exemplo. Já é, vamos fazer bem qualquer coisa só para a gente ver como exemplo, né? Terceiro, sei lá, tá? Escrevi até receiro, né? Terceiro, tá bom? E aqui a gente salva. Salvamos, veja lá, vamos ver em Markdown, F5, olha lá, ó. Ficou aqui a nossa tabela, bem legal essa tabela aqui, né? Lógico que a gente poderia colocar outras coisas aqui, a gente colocou alguns caracteres meio estranhos, né? E não funcionou tão bem. Vou colocar um aqui, por exemplo, né? Aqui eu coloco 2, tá? E aqui eu salvo só pra gente... Opa! Tem que sempre dar um espaço ali. Salvo aqui, ó, quando a gente der F5, ó, ficou 1, 2, 3, né? Seria o índice, tal. Que já é uma coisa mais ou menos, né? Bem legal para você utilizar. Se você der um View Source Page, lógico que vai mostrar o seu Markdown aqui e não o HTML já. Mas, por exemplo, algumas pessoas têm problemas em converter, né? Para converter, você pode usar o Pandoc. Existem alguns softwares que você vai via linha de comando, aí você vai pandoc, arquivo.md, espaço -o, ou traço o, espaço, arquivo.html. Aí ele já transfere para Markdown, né? No caso. Sair aqui, só para você ver que eu estou no Gentoo, e muita gente não possui, mas esse seria no caso apt search pandoc, yum search pandoc, pacman s maiúsculo s minúsculo pandoc. Aí você instalaria o pandoc. Aqui eu não tenho ele porque eu já tenho, como vocês viram lá na hora do download, o retext, né? Mas ele aqui, ó, app pandoc. Você pode ir lá no site pandoc.org. A gente vê aqui, ó, copiar para clipboard, aqui a gente cola, só pra gente ver rapidinho. O Pandoc é legal porque ele transforma não só para HTML de MD, mas ó, vários formatos. XHTML, HTML5, que é o HTML normal, só que com várias versões, né? E-books, você pode transformar em OPML, que são arquivos de saídas de feeds, né?
LaTeX, muito utilizado o LaTeX, né? Context, entre outros vários formatos que você pode transformar aí com o Pandoc. Existe também o cheat sheet para o Pandoc, fica à vontade para você procurar também aí na web, tá? Então, você pode usar o Pandoc ou você pode instalar também um aplicativo, né? Existem vários. E aqui eu já tenho um instalado que é em desenvolvimento no escritório aqui, o Retext, tá bom? Ele é bem legal para você abrir, para você criar textos em Markdown, né? Se a gente vier aqui, ó, abrir arquivo, que a gente já está utilizando lá, o exemplo.md. Eu poderia colocar ele aqui e aqui eu poderia criar mais coisas, por exemplo. Outra coisa em Markdown que a gente não viu e que é interessante para você ver, que é blocote, né? Que é você criar um block quote, basta você iniciar com um sinal de maior. Esse é um block quote. Aí você pode salvar, Ctrl S, né, somente, ou salvar aqui, né, já salvei no caso. Aí você fala assim, putz, agora eu vou ter que ir lá pro navegador, vou ter que ter essa extensão aqui. Esse é um block quote, tá vendo? Ele já colocou esse tracinho aqui. Só que um retest, que é muito bom ainda. Por sinal, basta você clicar aqui em visualizar, ó, você já visualiza ele aqui. Ele é bem leve, é um dos melhores. Você pode vir também aqui em editar. Existem várias coisas aqui, ó, abrir recente, tal. Exportar, você pode exportar como HTML, ODT, PDF. É um dos que eu mais oriento para você utilizar no Linux, tá? ODT, que é para o LibreOffice Writer, né? HTML, como a gente já viu, pode usar o Pandoc também. PDF, outra coisa aqui que é o editar, né? Marcação padrão, mas você também pode criar visualização automática, tá vendo? Enquanto você vai escrevendo aqui, ó, esse é um block quote bem legal. Enquanto você vai escrevendo, ele já vai formatando aqui a saída para você, né? Isso é um cabeçalho da tag H2, por exemplo. Ó, já colocou em tag H2, tá vendo? Então é bem legal aí. Você pode criar, como eu te disse, as listas ou lista. Ele já não é tão bom quanto o Vim assim, porque ele não já preenche automaticamente, né? O Vim ele tem um poder diferente, né? Aí beleza, se salvou, né? Aí você fala assim, putz, eu não quero transformar aqui para depois colocar, porque eu tenho um blog que é no Blogger, tal. Não tem problema, por exemplo, você tem aqui o seu arquivo, né? Vamos dar um F5 aqui, você criou ele aí, tá? Vamos supor, vou entrar aqui no Blogger, rapidão, clicar aqui. Bom, abriu aqui o Blogger, aí você tá criando sua postagem lá, você coloca teste de qualquer nome, né? Postagem e tal. Aí você sabe que o Blogger aqui ele separa por HTML e escrever, né? Aqui HTML aparece os HTMLs. Aí, por exemplo, você pega aqui o seu conteúdo, Ctrl A, Ctrl C, tá? Vai lá em seu escrever e cola. Ó, quando você vem em HTML, ó, veja que aqui o Blogger já transformou o Markdown da gente tudo. Ó. Veja que era o H1, o lista não ordenada, tá vendo? Se eu quisesse criar aqui, por exemplo, vamos voltar aqui pro Blogger, por exemplo. Se eu fechar aqui, ó, vamos fazer com Remarkable aqui para você ver. Para você criar uma tag H1, HR, seria assim. Ele já faria aqui, ó, no Markdown, basta você dar 3 asteriscos. Ele já cria para você, tá vendo? Aí se você der um salvar aqui, lógico, né? Salvar. Aí você vem aqui F5, quando você copiar de novo, Ctrl C e colar sempre aqui em escrever, por exemplo, já vai estar o H1 aí, o HR aí, ó. Ele já criou o HR para você, já transforma automaticamente. A imagem, ó, a imagem, por exemplo, a gente colocou, né? Aqui imagem, aqui embaixo. Ó, o alt da imagem, tá vendo? Se caiu certinho. O SRC não vai aparecer porque está no meu computador. Eu teria que carregar para o Blogger ou para qualquer lugar e colocar o link aqui. Aqui o title, esse é o título, tá vendo? BR, o HR aqui já colocou. Então beleza, você utilizou facilmente aí, né? Você não precisou, você escreveu rápido, porque utilizando o Markdown você escreve muito mais rápido, você não perde tanto tempo, você pode utilizar o Vim tem alguns plugins no meu caso aí, que você escreve rapidão. Você ainda pode, por exemplo, veja só esse exemplo aqui, ó. Ao invés de uma lista, eu vou colocar aqui um code pré, né? Quem escreve HTML sabe o que eu estou falando. Aí você sabe que a sintaxe é shell script. Você vai lá, escreve seu shell script, /bin, /bash, e vai lá e escreve aqui echo aprendendo macetes de Markdown no Linux. Quando eu puxar aqui, olha lá, ó, a sintaxe já pega do SH. Se eu colocasse HTML lá, se eu colocasse, por exemplo, a mesma lógica aqui, você tem que finalizar. Fechar aqui, ó. Se você utilizasse outra sintaxe aqui, por exemplo, HTML, aí se você não precisa escapar com i comercial lt, 2 pontos,
Só você coloca aqui, por exemplo, H1 teste barra, você vai passar um código H1, por exemplo, no seu código, no seu source, teste, tal. Aí você fecha o seu HTML. Salvou aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já, nesse caso aqui, ele já renderizou, porque aqui fica mais difícil de ver, aqui fica mais fácil. Aqui, ó, já colocou, tá vendo? Ele já identificou as tags para mim, HTML, e eu não precisei criar. Se eu quisesse criasse isso aqui em cima, um H1 aqui em cima, copiar aqui e colocasse aqui em cima, ele não iria aparecer o H1 para mim, as tags, né? Ele iria aparecer a palavra dentro, né? Aqui, ó, teste, tá vendo? Mas não apareceu as tags do lado. Com esse exemplo aqui, ele já criou automaticamente um code pré para mim. Só se eu fizesse assim, a gente sabe, né? Apagasse aqui pelo menos só o primeiro, LT, dois pontos, e esse aqui também, LT, dois pontos, né? YLT nesse caso, né? E comercial. A gente sabe que o de fechamento é a mesma coisa, só que é GT. Aí eu salvo aqui, por exemplo, salvei, abri aqui, agora apareceu, só que ele não definiu para mim as tags H1, não ficou em negrito como aqui embaixo, a gente usando o code preto, tá bom? Então são dicas interessantíssimas, né? Se eu fizesse a mesma coisa, copiar, aí nesse caso aqui eu vou apagar isso aqui pra gente ver, escrever, né? Colar, olha lá, ó. Aqui, nesse caso, é um bloco code, tal, aí aqui tem um code pré, pré-code, linguagem, SH, o Blogger já pegou tudo certinho pra gente, tanto é se a gente vier aqui, ó, ele já, você tem até como você visualizar, né? Mas aqui não será o nosso caso. Então é isso. Eu queria dar essa dica rápida e básica para vocês sobre o Markdown, que é bem legal. Não deixe de instalar complemento Firefox ou Google Chrome para os seus. Existem outros também, complementos parecidos, talvez para a versão do seu navegador. Se você não tiver um navegador, está no GNU Sketch. Então, valeu, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar o conteúdo, dá o seu like se você gostou. Não deixe de conhecer os nossos treinamentos, cursos treinamentos que estão disponíveis aí no endereço terminalroot.com.br/cursos. Se você quiser uma promoção para mais de um curso que você vai adquirir, consulte também o terminalroot.com.br/promo, tá bom? Onde você pode customizar ali sua promoção, dependendo da quantidade de pacote que você vai adquirir. Consulte os links aqui na descrição. Valeu, um forte abraço, até a próxima, até mais.